Olá, boa noite a todos, boa noite a todas, sejam todos muito bem-vindos à nossa live da noite de hoje. É sempre um prazer poder ter todos aqui para a gente poder refletir, né, filosofar. Nesse nosso meia horinha, 40 minutos de reflexão, né, da semana. Queria mandar um beijo a todos, a minha mãe está se recuperando de uma cirurgia, está ótima, graças a Deus. Meu padrasto também que está se recuperando de uma Covid. Bem, ela também da Covid, mas boa recuperação, mãe. Edo, um beijo para Maria Tereza, para Iris, um beijo para todo mundo que está chegando. E vamos começar um pouquinho, né, a começar logo a pensar, a filosofar sobre um tema que eu penso ser sempre um tema muito relevante, né, que é justamente o tema da velhice, né? O que aprendemos com a velhice? Essa eu acho que é uma questão muito interessante. Vários filósofos trataram do tema da velhice, né? Vários. Mas um especial eu tenho profundo carinho, respeito e admiração, que é um filósofo do final do estoicismo, já romano, né, na sua terceira fase, que foi Sêneca. E Sêneca, ele traz uma questão muito interessante para a gente refletir no seu livro sobre a brevidade da vida, que eu queria comentar com todos um pouco. Então, Sêneca vai começar assim, logo no item 1 desse seu livro, ele diz o seguinte: a maior parte dos mortais, Paulino, queixa-se da malevolência da natureza, porque estamos destinados ao momento da eternidade. E, segundo eles, o espaço de tempo que nos foi dado corre tão veloz e rápido, de forma que, à exceção de muitos poucos, a vida abandonaria a todos em meio aos preparativos mesmo para a vida. E não é somente a multidão e a turba insensata que se lamenta deste mal considerado universal. A mesma impressão provocou queixas, também de homens ilustres. Daí o protesto do maior dos médicos. A vida é breve e longa é arte. Daí o litígio, de nenhuma forma apropriado a um homem sábio, que Aristóteles teve com a natureza. Aos animais ela concedeu tanto tempo de vida que eles sobrevivem por 5 ou 10 gerações. Ao homem, nascido para tantos e tão grandes feitos, está estabelecido um limite muito mais próximo. Não é curto o tempo que temos, mas dele muito perdemos. A vida é suficientemente longa e com generosidade nos foi dada para a realização das maiores coisas, se empregarmos bem. Mas quando ela se esvai no luxo da indiferença, quando não a empregamos em nada de bom, então finalmente, constrangidos pela fatalidade, sentimos que ela já passou. Por nós, sem que tivéssemos percebido. O fato é o seguinte: não recebemos uma vida breve, mas a fazemos. Nem somos dela carentes, mas esbanjadores. Tal como abundantes e régios recursos, quando caem nas mãos de um mau senhor, dissipam-se no momento, enquanto que, por pequenos que sejam, se são confiados a um bom guarda, crescem pelo uso. Assim também nossa vida se estende por muito tempo para aquele que sabe dela bem dispor. É, é um verdadeiro ensinamento, né, de Sêneca, realmente muito bacana, muito bonita, essa mensagem que Sêneca dá para todos nós. Ou seja, primeiro, né, a vida ela é o que ela é, diria, na fenomenologia, ah, a vida simplesmente ela é o que ela é, o que ela sempre foi. E é curioso, né, no momento da Bíblia, parece que os seres humanos viviam mais. Depois, por alguma razão, passaram a viver menos, né? E hoje começamos a voltar a viver mais. Inegavelmente, vivemos muito mais, né, do que vivíamos no passado. Estava até comentando outro dia, até com minha mãe, vendo uma foto do meu avô,
um ser que eu sempre nutri um amor muito grande, mas vendo meu avô, aos 60 e poucos anos, ele já era um senhorzinho mesmo. E hoje nós vemos pessoas com 60 e poucos anos, com uma aparência muito mais jovial, né? É interessante isso. Então, parece que as pessoas estão conseguindo prolongar mais a sua vida. E, obviamente, que não qualquer vida, né? Mas uma vida saudável. Acho que essa é a grande importância. Não basta viver, é relevante viver bem. E o Sêneca mostra exatamente isso, né? Ou seja, o que importa é o que fazemos com a vida que recebemos. E aí, claro, dá para puxar diversas outras ideias, diversos outros conceitos. Por exemplo, conceitos nietzschianos. Por exemplo, uma vida passa e se esvai de forma realmente rápida se você leva uma vida que não seja uma vida realmente, não digo digna, mas uma vida alegradora. Porque se tem uma coisa que eu sempre discordei de alguns pensamentos religiosos, né? Não concordo e não acredito que estamos na Terra para sofrer, para apenas expiar. Acho que a grande questão da evolução humana é conseguirmos ser felizes mesmo diante das adversidades, mesmo diante das agruras da vida. Exatamente como fala Nietzsche, quando afirma da necessidade do amor fati, ou seja, o amor pelo que a vida tem para nos dar. Em alguns momentos a vida vai nos dar muito, em outra, ela talvez não nos dê tanto, mas amar a vida pelo que ela é, pelo que ela tem para nos dar. Acho que essa é uma receita difícil e às vezes a gente só vai aprender na velhice, apesar desse conhecimento estar disponível para todos nós, mas aprendermos que estamos aqui sim para sermos felizes, para fazermos felizes o maior número possível de pessoas, perto ou não tão próximos de nós. Quantas e quantas mensagens já recebi que me fico muito feliz, mensagem dizendo, nossa, professor, adorei sua aula, adorei sua live, me fez muito bem, fiquei muito feliz, eu me senti uma outra pessoa. Pois isso é muito bacana. Mesmo distante, mesmo eu nem conhecendo a pessoa e nem a pessoa me conhecendo, você poder levar algum momento alegrador para essa pessoa. E sem falar, claro, nas pessoas que mais nós convivemos. É sempre muito bom fazer a felicidade dessas pessoas. Portanto, essa é uma questão interessante. É, muito por influência medieval, nos acostumamos a pensar em algumas questões como castigos divinos, coisas que acontecem na vida realmente, momentos não tão alegradores, e passamos a culpar, ou pelos nossos erros, a culpar uma figura hipotética criada para ser o antagonista de Deus, alguns vão chamar de diabo, etc. E outros, o próprio Deus, né, culpando no sentido de algo errado que nós fizemos, nós, pessoas individuais, ou nós, seres humanos, e por causa disso recebemos castigos severos. Eu nunca comunguei desse pensamento, né? Como eu sempre falo, eu acredito piamente na existência de Deus, mas o Deus que eu acredito é o Deus de Spinoza, né? O Deus que está contido em tudo, está contido em nós, e que basta que nós queiramos nos conectar a Deus, que a gente possa tirar os momentos para nos conectarmos a Deus. E essa é uma outra coisa que muitas das vezes a velhice, quando eu digo velhice, né, é o passar dos anos, né? Quando a gente olha no espelho e vê que está nevando na cabeça, né? A barba, então, nem se fala, já está uma neve pura. E mas que nos traz, né, essa reflexão, nos faz perceber algumas questões que são relevantes, são importantes, né? Por exemplo, tem uma questão que é muito interessante que Nietzsche vai falar,
que é quando ele vai comentar, por exemplo, sobre o casamento, né? O que seria, não a receita de casamento feliz, mas quando a gente casar, o que que a gente tem que prestar atenção, né? E Nietzsche vai dizer o casamento como uma longa conversa. Ao iniciar um casamento, o homem deve se colocar a seguinte pergunta: você acredita que gostará de conversar com esta mulher até na velhice? Tudo mais no casamento é transitório, mas a maior parte do tempo é dedicada à conversa. E é uma verdade, né? A maturidade, a velhice, ela nos mostra que esse grau de companheirismo, esse grau de conversa, efetivamente, de querer estar com uma pessoa, isso é efetivamente muito importante, né? Então a velhice vai nos mostrando, vai nos trazendo, por exemplo, paciência, vai nos mostrando quais são as lutas que a gente deve ou não deve lutar, lutas que às vezes a gente pode ganhar, mas que o custo será muito grave, né? Uma vitória de pirro, né? Ou seja, uma vitória que vai nos tirar tanto da nossa paz, da nossa tranquilidade, que simplesmente não vale a pena. Podemos até vencer, mas o custo é alto demais. Então, a maturidade nos faz perceber quais são as batalhas que a gente deve ou não deve enfrentar, os momentos em que a gente deve se calar e que a gente deve se pronunciar. Isso tudo é muito relevante, muito importante. E por um motivo muito simples, né? A grande questão, né? A grande questão da, do, do pensamento filosófico é encontrar os bons momentos, né? Ou seja, encontrar aqueles momentos que são profundamente alegradores para nós e para todos que amamos, para a humanidade indistintamente, né? O Oli Bolívar dizendo, e o tema medo da chuva sempre foi filosofia, com F maiúscula, viva Raulzito. Sim, o Raul Seixas, o Paulo Coelho, né? Sempre utilizaram de filosofia em muitas músicas, especialmente filosofia oriental, né, muito utilizada pelo Paulo Coelho, né, que gosta muito, né, do pensamento indiano, especialmente. Ele curte bastante e é obviamente um pensamento muito rico e que trabalha muito dessas questões da maturidade. Né? O estoicismo mesmo vai dizer, né, que a gente só consegue realmente ter uma ataraxia, uma boa vida, quando a gente percebe o que realmente vale a pena na vida. A gente aprende a entender a vida, entender o fatalismo da vida, ou seja, fazer o que a gente acha que é o certo, sabendo que pode ser que, mesmo a gente se esforçando para isso, as coisas não aconteçam como nós gostaríamos que acontecesse. E não é por isso que vamos blasfemar, não é por isso que vamos nos desesperar, mas sim aceitar a, esse fatalismo da vida que os estoicos falam, ou aceitar a vida como ela tem, o que ela tem para nos dar, como é o amor fati do Nietzsche, que se tocam, né, nesse pensamento. E isso a gente só consegue normalmente na velhice, na maturidade. Tanto por isso que muitas pessoas falam, né? Gostaria de ter o corpo que eu tinha na, na minha juventude, mas com a sabedoria que eu tinha hoje. Justamente porque a sabedoria não tem preço, né? E ela só chega junto com os cabelos brancos. Essa é uma realidade. E por um motivo também muito simples, né? A gente só adquire maturidade vivendo, estudando, pensando criticamente. E isso, gente, não tem jeito. Leva o quê? Tempo, tempo. Só que isso, ao mesmo tempo, é angustiante. Por quê? Porque nós não temos tanto tempo. A vida ela é efêmera, sem dúvida nenhuma. Mas mesmo assim, ela é algo digníssimo, né, de ser vivido, né? As experiências que nós tivemos, boas e mais, né, contribuíram para que a gente chegasse até esse momento, né? Contribuíram para que a gente se tornasse
quem realmente hoje nós somos. Na verdade, isso é muito interessante. Por isso que eu sempre falo, né? Eu tenho orgulho dos meus cabelos brancos, das minhas rugas, dos meus erros, né? Isso não quer dizer que eu me orgulho de ter errado, mas me orgulho sim de saber que eu errei e que procuro não errar novamente. Luana, beijo, meu amor. Falando por essa e por outras, devemos encarar o envelhecimento como uma dádiva, aproveitando cada momento de alegria ou de dor. Tudo é aprendizado. Sim, concordo, gênero e grau, tudo é aprendizado, tudo, 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 tudo. Os momentos bons e os momentos ruins, né? Tudo é aprendizado. E por isso que a gente tem que buscar tirar da vida o melhor proveito, né? É amar, né? Por isso que essa palavrinha, né, que as religiões trabalham e que desde os gregos é muito forte, o amar, né? O amar não apenas de forma carnal, mas o amar em todas as suas esferas, o amar em sentido fraternal, filial, né, no sentido amoroso também, no sentido, enfim, de todos os possíveis sentidos, né? Simplesmente o amar, né? O amar é algo muito muito interessante, né? Justamente porque evita muitos problemas, né? Exatamente quando a gente ama, a gente procura evitar problemas, né? Mas claro que é difícil, né? Obviamente, estamos num mundo difícil, num mundo complexo, num mundo corrido, um mundo que infelizmente está cada vez mais violento, cada vez mais intransigente, né? Onde as pessoas às vezes nem mesmo se cumprimentam no elevador, né? Se trombam no metrô e ninguém pede desculpa. É difícil, né? Claro que é difícil. Mas, como sempre disse um grande amigo meu também, já bastante, já com muita idade também, a gente tem que aprender que cada um, e respeitar, cada um está numa fase evolutiva, cada um tem uma coisa a agregar na sua vida, às vezes não vai ser bom. E saber respeitar a fase evolutiva do outro, que às vezes ainda é um pouco mais devagar, né, no sentido civilizatório, humanista, né, da expressão. Então, saber também respeitar essas pessoas. Mas, claro, né, não é simples, não é fácil. Mas acho que o grande aprendizado que a filosofia nos traz é essa paz de espírito, que só realmente com a maturidade ela vai chegar. Uma paz de espírito como de Sócrates, né, condenado a morrer bebendo cicuta, e enquanto seus discípulos, muito mais novos, a maioria, chorava, se desesperava com a morte, né, de seu mestre, Sócrates pegava e bebia o veneno que tiraria sua vida com uma dignidade enorme, com uma paz de espírito, com uma ataraxia, como diriam no futuro os estoicos, de quem simplesmente sabia que fez o melhor que pôde, né? Que lutou um bom combate, combateu um bom combate, enfim, teve uma boa vida. Na medida das suas possibilidades, teve uma boa vida. Isso eu acho que traz uma paz, uma serenidade muito grande quando você caminha, né, sem rancores, sem mágoas, sem raiva, sem nenhum sentimento ruim. E quando você caminha dessa forma, e como eu falei, Sócrates é um bom exemplo vivo, um exemplo disso na filosofia. Você mesmo diante de algo extremamente doloroso, extremamente angustiante por si só, né? Você ser obrigado a se matar, né? Só isso já é bem complicado. Ele mostra esse grau, né, de serenidade, de paz de espírito. Que eu falo, né? Normalmente apenas uma evolução individual pode nos dar, né? O Oliva perguntando: para um desses discípulos, ele disse: e daí? Queria que tivesse sido por uma causa justa. Este antes chorava e lamentava que se tratava de uma condenação por causa injusta. Exatamente. Essa é uma questão para Sócrates. Tanto que Sócrates vai dizer: as leis foram absolutamente justas na minha condenação. A sua aplicação pelos meus juízes, essas sim, não foram justas. Tanto que Sócrates, na sua defesa, ele vai dizer, né?
que vocês possam ter a mesma paz de espírito, mesmo tudo, que eu estou tendo agora, tendo a certeza que eu nada fiz de errado, que eu nada fiz de errado. Portanto, para Sócrates não teria diferença se a condenação fosse justa ou não em si. Por quê? Porque, primeiro, que a ideia de justiça é diferente no caso de Sócrates, mas ele sabia que as ações dele foram absolutamente justas e corretas. Não importava, isso é muito importante para que a gente mantenha as nossas convicções, né? A gente esteja aberto, mas mantenha também. Não importava o que os juízes o acusassem. Ele sabia, dentro dele, que nada de errado ele tinha feito. Portanto, ele caminhou para a morte de peito aberto, caminhou para a morte agradecido pela vida. Essa eu acho que é a grande questão e um grande aprendizado. Devemos caminhar para a morte não com queixumes, não com lamentações, mas devemos caminhar para a morte com a alegria de uma boa vida, com gratidão pela vida que recebemos, pela vida que tivemos. Eu acho que essa também é uma grande questão, quando a gente entende isso. E é simplesmente grato pela vida. Eu sempre falo que para mim, um dos sentimentos mais bacanas e que eu sempre tento cultuar, né? Sempre tento ter bastante e ser bastante grato com as pessoas que me ajudam. Acho um sentimento legal, acho que a gente se sente bem quando nós somos gratos. Então, é exatamente esse grato com tudo, não só com as pessoas, mas com a vida em si, né? Com tudo que tivemos que passar. Sócrates vai mostrar exatamente isso, essa gratidão, mesmo diante de uma injustiça. Isso é muito bacana, né? Isso é muito legal. Isso é um aprendizado para a vida. Por isso que eu sempre falo, gente, a filosofia, ela não é saber como pensou Sócrates, Platão, Nietzsche, Merleau-Ponty, Bauman, etc. Hannah Arendt. Filosofia é muito mais. Saber como eles pensaram, ler e interpretar o que eles disseram é muito legal, muito útil, mas é pouco. Filosofia é literalmente pensar, refletir criticamente sobre tudo na nossa vida. Essa é a grande questão. Precisamos refletir sobre tudo, duvidar de tudo, como Descartes ensinou, mas buscar algumas certezas, né? Procurar entender os nossos valores. Isso também é outra questão que normalmente a gente só aprende com o tempo. Normalmente nós nos preocupamos muito com como que os vizinhos vão pensar, como que a minha família vai pensar essa minha ação, e esquecemos de viver efetivamente a nossa vida, né? E entender que o mais importante não é como pensam nossos pais, nossas mães, como pensam os vizinhos, enfim, e sim como nós pensamos, né? Ninguém conhece a nós mesmos como a gente. Só nós sabemos realmente quem nós somos. Como diz Sartre, as pessoas apenas elas conseguem ver nuances de quem nós somos. Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo o Tiago mais professor, mas existem diversos outros Tiagos. Né? Tem o Tiago marido, o Tiago filho, o Tiago pai, né? O Tiago cozinheiro, que hoje, que modéstia à parte, sou um cozinheiro bem razoável. Então, são várias nuances. E quem é o Tiago, efetivamente? Ninguém consegue ver, enxergar apenas nós mesmos. Então, nós sabemos quem nós somos. Logo, o que pensam de nós se torna muito mais irrelevante. Eu sempre falo que, para mim, o que me importa é o que eu penso de mim e o que Deus pensa de mim, nesse sentido. Ou seja, no sentido de saber quem eu sou no meu âmago, né, no meu ser. Então, isso também é algo que vem com o tempo. Isso é algo que também vem com a maturidade. Antes disso, há sempre essa preocupação de como a sociedade vai ver, justamente por causa dos valores morais, os valores que a gente acaba recebendo diariamente, na verdade, a gente acaba recebendo,
e muitas das vezes acreditando que são nossos próprios valores, quando nem sempre são, né? Isso a filosofia vai nos ajudar a entender isso, a perceber o que realmente nós acreditamos, nós concordamos. Mas, repito, isso realmente só vem com o tempo, com a maturidade, com os cabelos brancos. Não tem jeito. Então, que a gente possa curtir essa maturidade, curtir esses cabelos brancos, levando uma vida e preparando a nossa vida atual para uma futura é, 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 velhice. Até porque, se o tempo não é linear, né, como dizem os físicos quânticos, é, é importante mais ainda que a gente pense nela, né? E mais ainda, como disse Aristóteles, se é só no final da vida que a gente sabe se teve uma eudaimonia, devemos nos preocupar, entretanto, já. Para quê? Para sempre agirmos de forma virtuosa na nossa vida. Na maioria das nossas ações, que a gente possa sempre agir de forma virtuosa, como bem ensinou Aristóteles na sua Ética Nicômaco, né? Ou seja, no final da vida vamos verificar se agimos ou não, na maioria das ações, de forma virtuosa. Se sim, podemos dizer tivemos uma boa vida, tivemos uma eudaimonia, podemos morrer em paz. Se não, talvez a morte não vá ser assim tão em paz quanto gostaríamos que fosse. Portanto, essa foi uma pequena reflexão, né, que eu quis trazer hoje, fazendo sempre as leituras, né? Às vezes aparecem alguns insights. Então, a ideia hoje era exatamente pensar o que a gente aprende na e com a velhice. Eu sempre falo que a velhice é uma dádiva, né? Porque ficamos mais fracos fisicamente, mas normalmente mais sábios. O que gera, obviamente, problemas, porque o corpo não mais obedece a todos os comandos que nós damos. E aí vem outras questões que devemos analisar e refletir. Por isso que ela nos traz também essa sabedoria e que possamos usar essa sabedoria da melhor forma possível, usar a sabedoria para sermos mais felizes que conseguirmos aqui na Terra e fazermos, claro, a todos os que estão próximos ou distantes de nós também felizes assim. Tá bom, gente? Queria agradecer, então, por essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Pedir que todos possam seguir aqui no Hipojúri Educacional, né? Sempre a gente está postando coisas diferentes, é sempre muito legal poder fazer isso, né? Postar e filosofar com todos vocês. Quem não pôde assistir vai estar gravado no nosso canal do YouTube, vai estar também aqui no YouTube, no Instagram e no nosso podcast Tempo de Filosofar. E a Lona dizendo, abraçar o tempo, fazer as pazes com ele, aproveitar a bela jornada, já meio caminho andado, com maturidade, feliz. Exatamente. É, não dá para brigar com o tempo, ele é mais forte do que a gente. Então, a sabedoria nos mostra que, se não podemos vencê-lo, nos juntemos a ele, né? Então, ou seja, não dá para vencer o tempo. Não dá para vencer o tempo, vamos nos juntar a ele e aproveitar o tempo que o tempo nos dá ainda aqui em vida, até porque a nossa jornada vai ser para uma expectativa metafísica de manutenção do ser, né? Ainda não. Vi outro dia um filme muito bom, me foge o nome agora, muito bom, com Robert Redford, que ele seria um cientista que descobriu a imortalidade, ou seja, descobriu que o espírito sobrevive à morte, né? Nós somos seres imortais. O corpo perece, mas o espírito permanece. Não sabe ainda aonde, mas que ele permanece. Recomendo esse filme. Não me lembro do nome, mas se for procurar no Google, vão achar esse filme com Robert Redford. Muito interessante.
para refletir. Acho até que eles podiam ter aproveitado melhor. Eu acho que eles pegaram uma ideia maravilhosa e se perderam um pouco no roteiro. Mas mesmo assim, a ideia é boa, vale a pena assistir esse filme, porque é muito bacana para reflexão. Tá bom? Então, gente, um beijo para vocês, um excelente final de semana. Aproveitem, curtam a vida e sejam muito felizes. Essa é a grande questão. Maria Tereza, excelente explanação com amor e humildade de sempre. Bênçãos, agradecimento por me ajudar a me tornar um ser humano melhor. Eu que agradeço pelo carinho de vocês. É sempre um prazer muito grande estar aqui com todos vocês. Tá bom? Um beijo, um bom final de semana e aproveitem a vida para serem felizes e filosofarem o máximo que puderem. O Liboli perguntou: gostaria de saber sua opinião sobre Matrix 4 e a filosofia contida nele. Olha, o filme é legal, né? É o filme que aborda mais a filosofia da consciência mais a psicologia do que outros elementos filosóficos contidos nos outros filmes. Mas recomendo fortemente o Matrix 4, justamente por essa discussão. O que é, o que é mente, o que é produzido na minha mente, o que é fruto da minha mente, o que é realidade, o que é a verdade. Tudo isso está no Matrix 4. Por isso que eu recomendo realmente que se assista, porque vale a pena também. Não acho tão bom quanto o Matrix 1, que para mim é o melhor, mas vale sempre muito a pena ver o Matrix, seja qual for, porque a ideia é magnífica. Gente, beijo, tudo de bom para vocês. Bom final de semana. Tchau, tchau.